No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Tesouro Renda Mais e aqui nesse vídeo eu vou ser muito prática. Eu vou basicamente te trazer as vantagens e as desvantagens dele sobre os outros títulos públicos e também trazer um pulo do gato que eu acho que muita gente não está percebendo, principalmente nesses momentos de taxa lá em cima. E eu garanto que depois de assistir esse vídeo você vai perceber que esse investimento pode ser um belo de um aliado na sua construção de renda passiva para a sua aposentadoria. Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. Vamos para o primeiro vídeo do ano de 2025. Depois de um gap de vídeos aqui no canal, fiquei sumidinho um tempo. Eu sei, muitos de vocês mandaram mensagem perguntando o que tinha acontecido e tudo mais. Eu também estava com saudades, mas 2024 foi um ano meio atípico por aqui. Eu passei por uma transição de carreira, então eu ainda estava me adaptando a esse momento novo. As coisas deram, graças a Deus, muito certo. E eu fiquei um pouco atrapalhada ali. Mas, como a gente está no início do ano, vamos falar aí de compromissos nossos, né? E um compromisso meu com vocês é que pelo menos quinzenalmente a gente vai ter vídeos aqui no canal esse ano. Então um domingo sim, um domingo não. Eu garanto vídeos pra vocês. Se eu conseguir fazer mais do que isso, ótimo, estamos no lucro. Mas pelo menos quinzenalmente teremos vídeos novos por aqui. Combinado? E pra gente já começar aí com o pé direito, vamos fazer o primeiro vídeo do ano falando do Tesouro Renda Mais nesse momento muito oportuno de taxas de títulos públicos na casa dos IPCA mais 7, que é o tipo de coisa que a gente só vê aqui no Brasil e, incrivelmente, muitas pessoas não dão bola pra isso. Vocês não têm noção de como esse negócio é bom. Mas vamos lá. Antes da gente entrar ali no pulo do gato, né, que eu quero trazer pra vocês, eu quero falar um pouquinho das vantagens e desvantagens desse título comparado com a estratégia que a gente tinha antigamente, que seria a gente usar ali os títulos IPCA+, para montar a estratégia de aposentadoria, né? Então vamos lá. O Tesouro Renda Mais, ele é um título recente, ele foi criado em 2023, né? E eu confesso que eu fui estudar mais sobre ele esse ano, em 2023, estava um turbilhão aqui a minha vida pessoal, mas esse ano eu fui parar para estudar sobre ele e eu devo dizer que o nosso Tesouro Nacional fez um belo de um acerto criando esse produto que vai facilitar a vida de muita gente. Mas antes dele existir, se a gente quisesse montar uma estratégia de aposentadoria com títulos públicos, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que acumular dinheiro por um tempo, e aí a gente usaria preferencialmente o Tesouro IPCA+, para fazer isso. Aí ele ia vencer, a gente ia pegar aquele dinheiro e depois escolher um título público que pagasse algum tipo de renda, como, por exemplo, o Tesouro IPCA com juros semestrais. Então, antes, para montar uma estratégia de aposentadoria só com títulos públicos, o que eu não estou dizendo que você deveria fazer isso, tá? Eu só estou trazendo esse exemplo aqui para simplificar. A gente teria que fazer isso em duas partes separadas, né? Na fase de acumulação, que é a primeira fase, né, do nosso projeto ali de aposentadoria, a gente juntar dinheiro. Então, na fase de acumulação, a gente usar ali o Tesouro IPCA+, e depois, quando chegasse na data da nossa aposentadoria, ele iria vencer e a gente troca por um Tesouro IPCA+, com juros semestrais, porque aí esses juros semestrais são justamente a renda que a gente precisaria receber para completar o nosso orçamento e tudo mais. Se você não sabe como que funciona o Tesouro IPCA+, como que funciona o Tesouro IPCA+, com juros semestrais e quiser mais detalhes também sobre o Tesouro Renda Mais, deixe seu comentário aqui embaixo. Esse, como eu disse, vai ser um vídeo mais prático, né? Trazendo ali vantagens e um detalhezinho aí importante. Mas se você quiser depois um vídeo mais detalhado de como esses títulos funcionam, tá meio perdido ou meio perdida, deixa aqui nos comentários que eu faço esse vídeo para vocês aí pro canal. Então, voltando. Antes a gente tinha que usar essas duas etapas, né? A etapa de acumulação com o Tesouro IPCA+, e a etapa de fruição de usar o patrimônio, né? De utilizar a renda desse patrimônio com o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que é um outro título. Só que fazer essa estratégia tinha alguns problemas, né? O primeiro problema é que quando a gente fizesse essa troca, né, do Tesouro IPCA+, para o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, a gente ia ter que pagar um imposto aí nesse meio de caminho, né? Porque quando o título ele vence ou quando você resgata, você precisa pagar o imposto sobre o lucro que você teve com esse título. E pensa, se você ficou no Tesouro IPCA+, por 20 anos, por exemplo, né? Digamos que você pegasse aí o Tesouro IPCA+ 2045. Você ficou lá nesse negócio durante 20 anos, você vai ter um lucro absurdo, né? Ainda mais com as taxas do jeito que estão hoje. E aí você teria que pagar um imposto de 15% sobre esse lucro, que vai tirar uma boa parte do seu dinheiro acumulado, o que reduz ali o efeito dos juros compostos. Então, quando você fosse renovado o título de acumulação para o título de fruição, você teria essa perda do imposto aí. Isso era um problema. O segundo problema dessa estratégia, né, de usar os tesouros IPCA sem juros semestrais e com juros semestrais, é que você, digamos que durante a sua fase de acumulação, lá com o Tesouro IPCA+, você
pegou taxas muito boas, né? Você conseguiu aportar valores maiores quando as taxas estavam altas como agora. Então você está com a sua taxa média ali muito alta, na casa dos 6, 5,8, 6,5 e tudo mais. Só que aí quando ele vence e você renova para o Tesouro IPCA+, com os juros semestrais, não tem como a gente garantir que você vai conseguir uma taxa tão boa na fase de renda, né? Quanto que vai estar a taxa do Tesouro lá em 2045? A gente não tem como saber. E isso, de novo, gente, no contexto em que a gente usaria só títulos públicos, tá? Tô trazendo esse contexto aqui para facilitar o raciocínio. Então, o segundo problema é esse. A gente não tinha garantia de ter uma taxa boa na fase de renda, porque não tinha como a gente saber, né, como que estariam as taxas lá no futuro quando a gente fosse contratar o título com os juros semestrais. E um outro problema também é que, justamente, pelo IPCA+, ser um título de juros semestrais, o seu fluxo de caixa, né, o dinheiro que você recebe ali na sua conta, ele cai de 6 em 6 meses. Então, isso pode ser uma dificuldade aí na hora de você gerir o seu orçamento na fase de aposentadoria. E uma outra questão também é que para algumas pessoas isso é uma vantagem, para algumas pessoas isso é uma desvantagem, é que no caso do Tesouro IPCA+, com os juros semestrais, ele paga só os juros. O principal, o dinheiro que você investiu, ele não é consumido. Ele vai sendo corrigido pela inflação e você vai recebendo só os juros a cada 6 meses. Então acaba que isso dá uma renda efetiva menor, né? Porque o dinheiro que você investiu, ele fica lá meio que intacto e você vai recebendo só os juros relativos a ele, o que no final das contas te dá uma renda semestral ali menor do que se você consumisse uma partezinha desse dinheiro ao longo do tempo. Então a gente tinha esses problemas nessa estratégia de usar o Tesouro IPCA+, e depois migrar para o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que seria a estratégia mais óbvia quando a gente pensa em aposentadoria com títulos públicos. Mas aí veio em 2023 o nosso amiguinho Tesouro Renda+, que resolve todas essas questões. E por que ele resolve todas essas questões? Porque dentro dele você já tem as duas fases. Então você tem a fase de acumulação e você tem a fase de renda. E aí, para ilustrar isso um pouquinho melhor, eu vou colocar aqui, compartilhar com vocês a tela do meu computador, só para a gente fazer um adendo aqui sobre essa questão das datas do Tesouro, né, dos títulos do Tesouro. Então, no caso do Tesouro IPCA+, que era esse título que eu estava falando até agora, né, quando a gente pega aqui, por exemplo, o Tesouro IPCA 2045 é a data em que ele vence, é a data em que ele encerra, aí tem aquele pagamento do imposto que eu falei, né, e o dinheiro volta líquido para você. Então, se você fosse se aposentar em 2045, por exemplo, você primeiro acumularia dinheiro nesse carinha aqui, e aí depois, quando chegasse em 2045, você ia ter que pegar um carinha parecido com esse aqui, mas com um prazo mais longo, né, que aí provavelmente ia ter na plataforma do Tesouro algum prazo mais longo. E, de novo, essa data aqui é a data em que o título encerra, em que ele deixa de existir, e aqui, no caso, o seu principal, né, o dinheiro que você investiu, corrigido pela inflação, ele volta para você e você foi recebendo juros semestrais ao longo do caminho. No caso do Tesouro Renda+, só essa explicação que eu queria dar aqui, esse número que aparece aqui, ele não é o número da data de vencimento do título. Ele é a data em que acontece a conversão do título. É a data em que ele deixa de ser um investimento de acumulação para ser um investimento de renda. Então, por exemplo, no caso, a pessoa que quer se aposentar em 2045, no Tesouro Renda+ 2045, digamos que ela comprou agora, né? Em 2025 e foi comprando ao longo dos anos pedacinhos desse título. De agora até 2045, ele só acumula. Ele não paga juros nenhum, ele não paga renda nenhuma. Aí quando chega em 2045, lá em janeiro de 2045, aí sim ele começa a pagar renda. E como que ele paga renda? Ele paga em 240 parcelas mensais. Ou seja, ele te paga uma renda mensal por 20 anos, por isso 240 parcelas. Então, quando que esse título encerra de fato? Ele encerra em 15 de dezembro de 2064, ou seja, 20 anos depois de janeiro de 2045, tem essa diferença aqui da data. E aí lembra daqueles problemas que eu falei que a gente tinha na estratégia anterior? Esse título aqui, ele resolve todas elas. Então a gente não tem aquele pagamento de imposto no meio do caminho, o que reduz o efeito dos juros compostos. Então, quando você usava o IPCA+, e o IPCA+, com juros semestrais, tinha aquele caminhão de imposto no meio entre os dois. Aqui não, aqui esse imposto ele é diluído ao longo de 20 anos, porque você só paga o imposto na fase de renda, e aí você vai pagando um pedacinho desse imposto a cada mês ao longo de 20 anos. E sempre que a gente consegue jogar imposto mais para frente, melhor pra gente. Então, você não tem uma pancada de imposto de uma vez só, o que aumenta o seu efeito dos juros compostos, o que faz que você tenha mais dinheiro no fim das contas
contas por causa disso. Uma outra questão, que foi aquela questão da taxa que eu disse, né? Imagina agora, a gente está aqui com IPCA mais 7, que é uma taxa muito boa, e digamos que uma pessoa conseguiu botar muito dinheiro agora, né? Que está com essa taxa alta. Essa pessoa, ela vai conseguir carregar essa taxa boa tanto na fase de acumulação como na fase de renda. Diferente lá do que eu comentei, né? Que havia aquela troca do título, a gente não tinha garantia de como vai estar o cenário econômico quando você for fazer a troca do IPCA mais para o IPCA mais com juros semestrais. No Renda Mais não tem esse problema, porque como ele serve para as duas fases, você carrega essas taxas boas que você pegou ao longo tanto da fase de acumulação como na fase de renda. E uma outra questão é que eu trouxe lá atrás, né? É que no caso do Tesouro IPCA com juros semestrais, você teria juros semestrais. Aqui, no caso, você tem uma renda que ela é mensal, o que fica muito mais fácil para a gente gerir o nosso orçamento quando a gente está na fase de aposentadoria, se a gente sabe que a gente vai ter uma previsibilidade mensal ali de renda caindo na nossa conta. Então, como eu disse, esse título, ele resolve todos aqueles problemas que eu comentei lá atrás. Essas são as vantagens dele. Ele vem todo empacotado ali para já resolver a sua vida. Foi uma bela de uma sacada realmente do Tesouro Nacional. Mas ele tem desvantagens? Tem desvantagens, né? Como tudo na vida, ele tem desvantagens. A primeira desvantagem desse título, que não é bem uma desvantagem, se você souber contornar isso, né? Isso é uma das coisas que eu faço lá com os meus clientes na consultoria. Inclusive, falando de consultoria, lembrando que a agenda para você marcar o seu papo inicial comigo e a gente ver se a consultoria é para você, uma consultoria de planejamento financeiro e montagem de carteira de investimento. A agenda da consultoria, ela é aberta todo dia 1º de cada mês. Eu vou deixar o link do formulário aqui embaixo. Você pode mandar os seus dados e eu vou fazer contato com você ao longo do mês para a gente marcar a nossa primeira conversa. Aí você me explica um pouquinho da sua história e a gente vai ver se a consultoria é o que você precisa ou não, tá? A agenda ela é aberta todo dia 1º. Esse mês eu vou abrir poucas vagas agora em janeiro de 25, porque ainda tem gente que eu preciso falar lá do mês de dezembro de 2024. Deu uma atrasada aí por conta do fim do ano, mas todo dia 1º eu vou abrir a agenda. Se você não conseguir agora em janeiro, tenta de novo em fevereiro, anota aí no seu celular, bota um lembrete para no dia 1º você acordar cedinho e colocar o seu nome lá, a gente conseguir marcar um papo inicial, beleza? Mas voltando aqui para o Tesouro Renda Mais, vamos falar das desvantagens dele, né? A primeira desvantagem, que como eu disse, isso pode ser contornado, lá no Tesouro IPCA Mais com juros semestrais, lembra que eu falei que você recebe só os juros, que o seu principal, né, o dinheiro que você investiu, que você aportou, ele é corrigido pela inflação ao longo do tempo e ele volta para você no vencimento? Então você recebe a renda, quando o título encerra, o seu dinheiro principal investido ele volta para você. No caso do Renda Mais, isso não acontece. Então no final dos 20 anos de renda, ou seja, lá em dezembro de 2064, aqui no caso para o Tesouro Renda Mais 2045, ao final dos 20 anos de recebimento de renda, o dinheiro acaba totalmente. Então no caso do Renda Mais, ele consome os juros e também o patrimônio investido. No final das contas, não sobra nada, tá? Mas se você tiver um bom planejamento para contornar isso aí, é facilmente resolvido. Então só tem que tomar cuidado. Não dá para ter só o Tesouro Renda Mais, porque uma hora o dinheiro vai acabar. E se você viver mais do que aquilo que você estava esperando, mais do que o prazo do título, pode acontecer de você ficar sem dinheiro para sua aposentadoria. Mas nada que um bom planejamento financeiro não resolva isso, não é mesmo? Então essa é uma desvantagem. Outra desvantagem desse título é que, lembra, se antes a gente estava falando, por exemplo, do Tesouro IPCA 2045, a gente está falando de um título de 20 anos, né? A partir de agora de 2025. No caso do Tesouro Renda Mais, ele é um título de 40 anos. Ele tem os 20 anos de acumulação até 2045 e mais 20 anos de renda. Então ele é um título muito mais longo, o que significa que ele é muito mais volátil, o que significa que o seu dinheiro vai sacudir muito mais quando as taxas baixarem ou quando as taxas subirem. Lembrando que essas taxas dos títulos do Tesouro, elas mudam todos os dias. Então se você fizer uma compra de título hoje, a IPCA mais 7, nada garante que quando você for comprar de novo em fevereiro, ainda vai estar IPCA mais 7. Pode estar IPCA mais 6,8, pode estar IPCA mais 6,5, pode estar IPCA mais 6. Essas taxas, elas mudam todos os dias. O que você garante é o dinheiro que você já colocou. O que você ainda vai colocar, não tem como a gente saber em que taxa você vai pegar. Mas fato é que com a movimentação dessas taxas, esse título ele vai sacudir bastante. Então o seu dinheiro ele vai ficar às vezes negativo sim, às vezes ele vai ficar bem positivo, vai dar uma vontade danada de vender e fazer a tal da marcação no mercado. Mas como vocês vão ver aqui daqui a pouco, que eu vou trazer o pulo do gato, não faz o menor sentido fazer isso com o Tesouro Renda Mais, tá? Então quando a gente tiver essa volatilidade mais exagerada e ele vai sacudir bem, a gente só respira e finge que não tá vendo. Porque lembrando, se você vai levar esse título até o final, né, da fase de renda, essa volatilidade, ela não diz nada para você.
Essa volatilidade, ela só vai te impactar se você vender o título antes do prazo. Então você pode simplesmente ignorar, você finge que não tá vendo mesmo, é o que eu falo para os meus clientes da consultoria. Você bota lá, você só olha de vez em quando para ver se o título tá lá, mas você não precisa ficar se preocupando se ele valorizou, desvalorizou. A ideia não é essa, a ideia é levar esse carinha aqui até o vencimento, ainda mais se pegar nessas taxas que estão hoje. Então, essas são as desvantagens desse título, que são poucas, né, e que são contornáveis, como eu falei. Mas, de novo, não é pra gente colocar o dinheiro inteiro em Tesouro Renda Mais, gente, pelo amor de Deus. Vocês sabem que eu sou uma defensora ferrenha da diversificação. Eu acredito que todo mundo tem que ter um pouco de tudo, tem que ter um pouco de renda fixa, um pouco de ações, um pouco de fundos imobiliários, um pouco de internacional, para quem gosta um pouco de cripto, enfim, e ter um pouquinho de renda mais também, né, pra gente cumprir aí as nossas metas de aposentadoria. Agora, vamos falar do pulo do gato que eu queria trazer para vocês, que é o que eu comentei, que eu acho que muita gente ainda não se deu conta, que nesse momento de taxas altas é uma bela de oportunidade para quem tem liquidez, para quem tá com dinheiro parado aí, não tá sabendo o que fazer, tá com medo de investir em ações, tá com medo de investir em fundos imobiliários, ou quer dar aquele primeiro passo de sair da poupança, mas já tá pensando ali na aposentadoria. Presta atenção nisso que eu vou falar. Ou para você que vendeu um imóvel, tá com dinheiro aí parado, vendeu uma empresa, peguei alguns clientes nessa situação aí que já fizeram essa sacada aqui, ó, e saíram da consultoria com sorriso de orelha a orelha. Vamos voltar aqui para a tela do computador, vou compartilhar com vocês de novo, porque eu quero mostrar agora o simulador do Tesouro Renda Mais. Não vou entrar no detalhe do simulador, mas eu quero mostrar esse detalhezinho aqui, que, como eu disse, pode ser uma grande tacada para quem tem liquidez nesse momento, tá? Então vamos lá, eu vou clicar aqui no Tesouro Renda Mais 2045, que foi o que eu usei como exemplo aqui ao longo do vídeo, mas você pode simular com a data que faz mais sentido para você aí na sua aposentadoria, beleza? Então eu vou clicar aqui em Simule, esse é o site do Tesouro Direto, é o simulador do Tesouro Renda Mais, tá? Então eu vou fazer aqui a simulação de uma pessoa que hoje está com 45 anos e iria se aposentar daqui a 20 anos, né, com 65. Vou chamar essa pessoa de Andréia, vamos fazer aqui a simulação da Andréia. A Andréia é uma moça de 45 anos e ela quer ter uma renda com o Tesouro Renda Mais de R$5.000 por mês, R$5.000 líquidos, tá? E aí tem um detalhezinho que eu vou mostrar aqui pra vocês também nessa conta. E ela não vai ter só o Tesouro Renda Mais, ela tem outros investimentos também, mas ela tá com uma liquidez lá, tá com dinheiro parado e ela veio fazer essa simulação aqui pra ver se era interessante pra ela. Então vamos lá, a Andréia vai preencher aqui, ó. A Andréia hoje tem 45 anos e ela quer se aposentar com 65, daqui a 20 anos. Qual é a renda extra que ela quer ter com o Tesouro Renda Mais especificamente? A Andréia, ela quer ter R$5.000 por mês. Aí ela vem e bota aqui 5.000. Aí aqui já tem um detalhe. Se você colocar aqui exatamente a renda que você quer, lembre-se que ainda vai descontar o imposto de renda, certo? Então, acaba que no fim das contas, você não vai receber isso aqui líquido. E de novo, 5.000, gente, é o valor de hoje, né? Esse título aqui, ele corrige pela inflação e tudo mais. Então, seria o equivalente a 5.000 daqui a 20 anos, tá? E ele vai corrigindo as parcelas ao longo do tempo também. Então, no caso, se ela quer ter 5.000 de renda líquido, a gente tem que embutir o efeito do imposto de renda aí, né? Como é que você pode fazer isso de uma maneira simples? Você pode pegar o valor da renda líquida que você quer e dividir por 0,85. Vai dar um valor maior. E aí é esse valor que você joga lá no simulador, tá? No caso da Andréia aqui tá dando R$5.900, que quando a gente desconta os 15% de imposto, ficaria R$5.000 líquidos. Então eu vou botar aqui para Andréia, ao invés de 5, eu vou botar 5.900 pra gente ter esse efeito do imposto embutido aí. Que é um detalhezinho bem importante, né? Que a gente tem que prestar atenção. Eu vou botar que a Andréia hoje tá sem dinheiro para investir, só para vocês entenderem a lógica do que eu quero trazer aqui. Tá? Então vamos botar aqui descobrir o meu título, e aí o site do Tesouro ele mostra que ó, o melhor título para Andréia é o Tesouro Renda Mais 2045, que hoje está pagando inflação mais 7,21, de novo isso é a data de hoje, de quando eu estou gravando esse vídeo, essas datas mudam todos os dias, inclusive ao longo do dia. Tá, e beleza, aí eu vou botar aqui em escolher. Aí olha só, aqui que é a grande jogada desse negócio. Inclusive, se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixe o seu like também para esse vídeo ser bem recomendado aí pelo YouTube, para ele chegar para mais gente. E se você conhece pessoas que estão na situação da Andréia aqui, que é a situação que eu vou mostrar agora, você não deixa de compartilhar esse vídeo, porque nesse momento, com essa taxa desse jeito, não dá para deixar um negócio desse passar. Tá? Então vamos lá. Qual é a lógica desse negócio aqui? Esse título ele foi montado de um jeito que você precisa adquirir uma quantidade X de títulos para chegar na sua meta.
E você tem que adquirir essa quantidade enquanto você está na sua fase de acumulação, tá? No caso da Andrea, para ela ter os 5.900 brutos, né, que daria 5.000 líquido aproximadamente, de renda mensal em 2045, a partir de 2045, por 20 anos, ela vai precisar acumular até 2045 323 títulos. Vamos arredondar aqui, né? 322,69, vamos arredondar para 323. O que significa que a dona Andrea ela tem que comprar 323 títulos do Tesouro Renda Mais 2045 até 2045, porque depois de 2045 ela não consegue comprar mais porque ele entra na fase de renda, né? Se ela vai comprar tudo de uma vez, se ela vai comprar muito agora e pouco depois, aí como é que ela vai fazer é uma questão dela. Mas aí que eu quero mostrar se a Andrea tivesse um dinheiro parado agora, olha só. Lembra que eu falei que as taxas estão lá em cima? E o que acontece quando as taxas estão lá em cima? O preço do título está lá embaixo. Nesse momento de taxa lá em cima, é como se os títulos de renda fixa, de uma maneira geral, estivessem em liquidação. Eles estão com o preço lá embaixo porque a taxa e o preço eles são inversamente proporcionais quando a gente fala de renda fixa, tá? Principalmente os títulos atrelados à inflação e pré-fixados, tá? Aí, no caso, ela precisa de 323 títulos. Quanto que cada título está custando hoje? E isso é hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, esse preço vai mudar todos os dias. Hoje, eles estão custando R$ 595,47. Então, um título do Tesouro Renda Mais custa R$ 595,47. E quantos títulos ela precisa? De 323 títulos. Aí é que tá o negócio, aí é que tá a magia da coisa. E se a Andrea quisesse comprar esta aposentadoria de R$5.000 por mês, corrigidos pela inflação, para receber durante 20 anos, depois dos 65 anos dela, se ela quisesse comprar tudo de uma vez hoje, quanto que a nossa amiga Andrea ia precisar? E aí que vocês vão ficar de queixo caído. Qual é a conta que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar a quantidade de títulos e multiplicar pelo preço de cada título. Então você vai fazer comigo. Vamos lá, a gente vai pegar 323 títulos, que é o que a Andrea precisa, e a gente vai multiplicar por R$600. Eu vou até arredondar, não vou nem botar 595, eu vou botar o título um pouquinho mais caro, eu vou botar R$600. O que significa que se a nossa amiga Andrea tivesse hoje R$193.800 e ela fosse lá no site do Tesouro e comprasse o Tesouro Renda Mais 2045 hoje, com R$193.800, ela garantiria uma renda mensal de R$5.000 por mês ao longo de 20 anos a partir de 2045. Ou seja, dos 65 anos aos 85 anos dela, ela já teria garantido uma renda de R$5.000 por mês. E se você ainda não entendeu que conta é essa aqui e por que isso é tão maravilhoso, se você pegar R$5.000 por mês e multiplicar por 240 parcelas, que é o que ela receberia em 20 anos, isso dá R$1.200.000. Ou seja, é como se a Andrea estivesse comprando o equivalente a R$1.200.000 com R$193.800 hoje. E por que tá dando esse número tão maravilhoso e não é pegadinha no malandro? Porque a taxa do título público está lá em cima. Então, nesses momentos de taxa lá em cima, a gente tem que fazer um esforço de tentar botar mais dinheiro nesse tipo de título se você quiser usar o Tesouro Renda Mais na sua aposentadoria, claro, né? Mas então, se você é uma pessoa, como eu disse, que tá com liquidez, tá com dinheiro muito parado no CDI, não tá sabendo muito bem o que fazer, pensa bem nessa possibilidade aí do Tesouro Renda Mais. Se quiser uma ajuda, você manda mensagem lá na consultoria pra gente ver se você também não tá exagerando, né? Porque também tem que tomar cuidado, lembrar que isso aqui é um investimento de longuíssimo prazo, né? A gente tá falando aqui de 40 anos desse dinheiro, aspas, preso, não que você não possa vender, você pode, né? Depois eu posso fazer um vídeo sobre os detalhes aí do Tesouro Renda Mais, mas fato é que eles estão em liquidação. E quem tem dinheiro na mão hoje consegue comprar uma bela de uma aposentadoria num investimento que é simples de entender, não precisa acompanhar absolutamente nada, você só deixa o tempo fazer o trabalho dele. É a verdadeira renda passiva. Isso aqui é renda passiva, não dá trabalho nenhum. De fato, não dá trabalho nenhum. E por isso que eu quis trazer para vocês esse assunto no vídeo de hoje, que é o primeiro vídeo do ano de 2025, como presente que eu queria trazer para vocês. Se vocês ainda não tinham se dado conta disso, é uma bela possibilidade. Mas, Ellen, eu não tenho dinheiro para dar agora, para comprar tudo de uma vez. Se você tiver dinheiro para comprar só uma parte, compre. Se você não tiver dinheiro nenhum e tiver que comprar um pouquinho a cada mês, compre também. Mas, de novo, não considere apenas o Tesouro Renda Mais para a sua aposentadoria. Ele tem riscos, como todo investimento, ele é um título público, então além do risco da volatilidade, né, que como eu disse, se você for levar até o vencimento, esse risco para você é indiferente, mas ele é um título público, então a gente tem sim o risco do governo, né, do nosso país aqui entrar num desequilíbrio e o governo dar um calote. É um risco pequeno, mas não é um risco inexistente.
inexistente. Isso tem que ficar bem dito aqui, que não dá pra gente ter só também títulos públicos, eu não acho saudável. Apesar de ser o investimento mais seguro que a gente tem no país, também não é saudável ter só ele. E como eu disse, é importante a gente ter também outros ativos, como ações, fundos imobiliários, internacional, etc, etc, etc. E outros tipos de renda fixa também, com prazos mais curtos, porque coisas acontecem na vida. A vida da Andrea vai acontecer muita coisa até 2045, então não dá também para ela investir todo o dinheiro dela pensando só nesse objetivo. Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, de novo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal. E caso você queira saber como que eu monto a minha estratégia de investimentos, além do Tesouro Renda Mais, né? Agora eu comecei a botar o Tesouro Renda Mais na minha carteira também, porque como eu disse, até então eu não tinha estudado a fundo sobre ele, mas agora eu já estou entendendo muito bem como ele funciona e quero também. Mas além do Tesouro Renda Mais, assiste a esse vídeo aqui do lado, porque lá eu te explico como que eu diversifico os meus outros investimentos, além dele. Muito obrigada por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo desse canal, que vai sair daqui a 15 dias.